Hoje eu recebo aqui o Dr. Felipe Sena para falar sobre esse assunto, peso da mochila nas costas, além de outras questões relacionadas à ortopedia, que é o médico responsável por diversas questões, como a questão do joelho, do pé, da mão, do braço, entre outras especialidades dentro da medicina. Dr. Felipe, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Sobre essa questão relacionada ao excesso de peso, vamos começar falando pelos alunos, pelos estudantes, como nós mostramos aí na matéria. Estudante, qual é o peso ideal, como é que funciona isso e quais são as consequências na vida adulta de um jovem que começa pegando muito peso? A matéria já falou, né, Bruno? Então tem criança que só suporta 10% do peso corporal. São mais fraquinhas, não sabe ajustar a mochila, entendeu? Então é o que a gente até recomenda, 10% do peso corporal. Só que às vezes naquele dia tem peso demais para colocar, tem lanche, tem caderno de 20 matérias, tem garrafa de água com 500 ml, 1 litro de água, né? Então isso vai jogando peso dentro da mochila, tem um bocado de caneta, carteira, tudo, né? Roupa, lanche, né? Tudo. Então isso aí gera um peso atrás, que é um peso nas costas, né? Que é difícil de se livrar, porque desde que desce do carro, do transporte, do ônibus, vai para a escola com aquele peso nas costas, quem vai andando é pior muitas vezes, né? E a maioria, eu vi até na entrevista que tem algumas crianças que a mochila tá no bumbum da criança, tá lá embaixo, né? Olha aí, ó. Essa aí tá totalmente errada. Tem que ajustar dos dois lados para que a mochila cole nas costas. É o mais interessante. Fique central nas costas, não pode estar nem muito em cima nem muito embaixo. Porque senão a mochila vai fazer um pêndulo, né? Quando tá muito caída. Então esse pêndulo não é interessante, porque você vai tentar corrigir o pêndulo. A criança inconscientemente faz isso. Uma outra questão também que é muito apta de criança, hoje em dia, é o contato direto com as telas. Se você em contato direto com essas telas, você fica direto meio que corcunda, com a cabeça para frente, causando ali algum problema. O senhor tem recebido essas demandas nesse sentido, de crianças que estão sentadas de forma errada, utilizando o celular muito tempo assim, o que pode provocar alguns problemas? O esqueleto da criança é flexível, não tem muito osso, está se desenvolvendo, a musculatura toda novinha, então é mais difícil criança. Agora é mais comum adulto. Adulto com dor cervical, com dor nas costas, não sabe o que é. Quando a gente vai na anamnese procurando, encontra esse tempo prolongado, ou em notebook, computador, caixa do supermercado e o celular. Infelizmente. E o que fazer? Tem algum tipo de terapia, alguma coisa, doutor, para evitar sequelas graves? Tem, é até interessante a sua pergunta, porque a maioria toma remédio, né? O remédio, o nome já está dizendo, remedia o problema. Então, é mais orientação de postura, fisioterapia, existem corretores posturais, que alguns pacientes até agradecem. O corretor, ele joga teu ombro para trás, então ele não vai deixar você ficar assim, ó. Você vai ter que ficar assim. Então, você vai trazer a tela ao seu encontro, ao invés de levar a sua visão ao encontro da tela. Então, é o que é mais interessante, é corrigir a postura. Corrigir a postura, e para isso a importância de se buscar um profissional de saúde. Sim, porque às vezes corrigindo a postura a dor persiste, né? Então tem que investigar outra coisa que já esteja sendo causada pelo tempo prolongado naquela posição, ou seja, carregando mochila ou com um tempo prolongado estudando, né? Fazendo brincadeira, redes sociais em tela de celular. Você que está em casa pode mandar a sua pergunta. Nós estamos recebendo aqui o médico ortopedista, Dr. Felipe Sena, está conosco aqui nos estúdios da TV Arapuã. O número para contato que a minha produção vai colocar agora na tela é o número para você mandar a sua mensagem e fazer a sua pergunta. A gente falou sobre a questão do peso da mochila das crianças. Mas e adulto que trabalha com peso, doutor? Tem algum peso limite que o adulto pode pegar? Rapaz, o peso limite que você pode trabalhar pegando diariamente é tantos quilos. Tem essa questão definida? Tem não. Não tem? Não tem. É o adulto que pode pegar mais peso, ele vai para os trabalhos mais pesados. E o adulto que muitas vezes não sabe, ele só descobre o quanto pode pegar depois que vem a dor ou uma lesão. Entendeu? Então, afastamentos, né? Atestados, laudos de mudança de função são emitidos para beneficiar esse trabalhador, né, que foi vítima de um peso além do limite que ele poderia pegar. Quanto a essa questão de lesão, o senhor também trata sobre essa parte de joelho, de tornozelo, de pé. É muito comum ouvir falar que alguém teve uma lesão, fulano está lesionado. A gente não só vê mais dentro do campo de futebol, mas às vezes no dia a dia, se fazendo uma atividade física, andando, correndo. O que é uma lesão, doutor? Lesão é um dano sofrido
né, a nível celular, a nível tecidual, né, visível ou não. Tá? Então eu fiquei muito tempo, eu costumo dormir em cama e viajei no carnaval, tive que dormir num colchãozinho fininho no chão. Acordei com dor nas costas. Isso é uma lesão? Não é uma lesão, né? Isso é uma dor, é uma inflamação que passa com medicação, correção postural ou quando você volta para casa para dormir na sua cama, certo? Agora você foi caminhar na praia, não está acostumado a caminhar na praia. Começou a correr, tropeçou, caiu, ficou mancando, inchou a perna, com 3 dias ficou roxo. Muita gente vai se identificar com essa história. Você fez uma lesão de ligamento, pode ter quebrado o tornozelo. Isso aí são lesões. A lesão tem um dano tecidual que tem que ser investigado. E a gente às vezes não consegue ver isso em casa. Já a dor inflamatória, caixa de supermercado, aí você passou um tempo defendendo sua tese de mestrado, trabalhou muito, fez uma dor inflamatória no antebraço. Mas se você persistir, a dor inflamatória pode virar uma lesão por esforço repetitivo. O que a gente vê muito também na parte que busca a ortopedia, acho que é o que mais chega para a parte da ortopedia, nos hospitais, nos centros de urgência e emergência, é a questão de acidente de moto. A gente observa todo dia, a gente tem anunciado aqui, todo dia no programa, a gente vê lá alguém que chega e vai parar no ortopedista que vai fazer o procedimento da cirurgia. Isso tem preocupado e como é que é a questão do tratamento? Uma vez alguém que quebra, que tem a perna, como diz na ditado popular, a perna esfaixada, aquilo dali, e coloca lá a gente vê aqueles equipamentos, coloca um monte de ferro, como diz na linguagem popular, utilizando a linguagem comum. O que é isso, doutor? Carnaval rendeu muito paciente no hospital de trauma e do trauminha. Muito. As macas se proliferaram lá, né? Então, aquilo ali é um tratamento temporário, né? Quem está assistindo agora, que está com seu fixadorzinho, vai saber que não está gostando. Chama, perdão, o nome que chama, o nome correto aqui. Fixador externo, que são aqueles que são retos. Tem uns que são circulares, que parecem uma gaiola. Isso. É Ilizarov. Ilizarov. Que é um russo que criou isso aí. Infelizmente já foi a óbito já, o Ilizarov. Então, são tratamentos temporários para quem teve lesões mais graves, né? Então a gente faz aquele tratamento para o tecido se recuperar daquele dano e em seguida, 1 semana, 10 dias, 15 dias depois, recebe uma nova cirurgia para colocar a mesma peça lá dentro, em forma de placa, parafuso. Muita gente já deve estar até se identificando com esse tratamento. Então é muito comum, acidente de moto, gerar o uso de fixador externo, porque a moto, o corpo é a carenagem da moto. Então, muitas vezes, o carro que se acidenta com a moto, moto com moto, moto no poste, muita gente vai beber e volta de moto para casa. Então, o brasileiro se submete demais a esse tipo de risco, né? Então, eu estou no trauma desde que abriu o trauma. Então, eu tenho visto um aumento escandaloso dos acidentes de trânsito, do número de cirurgias e do número de sequelados. Então, a gente perde muito trabalhador economicamente ativo para as lesões, para a fisioterapia, para o atestado, para o afastamento do trabalho. Então, e a principal causa é moto? Moto. 60% a 80% das demandas do trauma são de pacientes vítimas de acidente de moto. E tudo vai parar na ortopedia? Ortopedia, praticamente braço, perna, clavícula, bacia, coluna, é tudo ortopedia ou neurocirurgia. Quem está em casa às vezes tem uma dúvida nessa questão de ortopedia. O que é a função do médico ortopedista? Às vezes, não, mas eu não sei se é neuro, se é ortopedista. O que é a função específica num bloco cirúrgico do ortopedista? Ele cuida de qual parte do corpo? É corrigir as lesões de membros, clavícula, bacia e coluna, tá? Coluna tem neurocirurgião e tem ortopedista. Então, eles fazem esse tratamento. Só que o neurocirurgião é do cérebro até lá embaixo, até a coluna, né? O ortopedista é só a parte central da coluna, sem mexer no cérebro. Então, só a parte central, além de braço, tornozelo, perna, joelho. Do dedão do pé até a bacia e da clavícula até o dedo da mão. Tudo isso aí é ortopedia. Ou seja, levou uma quedinha de moto, apoiou com o pé, torceu o tornozelo, machucou o joelho, é ortopedia, né? Doutor, muito obrigado pela participação conosco. Um grande abraço e boa sorte para o senhor na sua caminhada. Uma honra. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pela participação. Olha, embora muitas